de bom pra você? Estamos vivendo já a emoção, a ansiedade, a expectativa da volta dela. Nós te amamos, Libertadores da América. E amanhã, começando as oitavas de final, jogos de ida. E um time que está num momento extraordinário e entra com tudo nesse mata-mata da Libertadores, é o Atlético Paranaense. Nós vamos lá agora em Curitiba, Arena da Baixada. Amanhã tem transmissão exclusiva da ESPN e do Star Plus para Atlético Paranaense e Libertad. E o Furacão é o destaque com o Eduardo Afonso e o Rodrigo Bueno. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso grande Bubu. Seja bem-vindo, Bubu. Esse é diferente ao mesmo, nosso clube, um prazer recebê-lo ao lado do nosso querido Eduardo Afonso. Bem-vindos aqui, Edu e Bubu. Fala, João, tudo bem? Mais uma vez de volta? Tudo bem? Que recepção foi essa do João, hein? Por favor, antes de eu dar qualquer informação. Nosso amigo, eu quero agradecer, é um prazer. Só fazer uma correção, eu não sou diferente, Pascoal, eu sou diferenciado, você sabe. Você, o Zinho, o Djalminha, o João, aqui não é diferente, nem melhor nem pior, apenas diferenciado. Exatamente, é isso aí. O Van Gogh no Morumbi também falou isso assim. aqui. O Van Gogh no Morumbi mandou mensagem aqui, é seu fã, grande São Paulino, mandou mensagem que falou, realmente, obrigado, Van Gogh. Que fã eu sou do Rodrigo Bueno, ele é diferenciado. Mas, companheiros, por favor, nos falem aí desse Atlético Paranaense e Libertad, que se reencontram agora no mata-mata. O Petralha tá com a língua solta, tem o Fernandinho de volta. Fiquem à vontade aí, Edu e Rodrigo. Boa, João, essa frase sua assim vai combinar bastante com as frases que nós vamos soltar daqui a pouquinho, né? De efeito, de impacto, né? Mas vamos começar. Fernandinho chegou, foi apresentado, já estava aqui em Curitiba desde domingo, até estava negociando há um bom tempo, mas de repente o Petralha convocou uma reunião hoje, uma entrevista, uma reunião com jornalistas e já divulgou, já apresentou, já vestiu camisa, já é jogador do Furacão. É um projeto longo, primeiro para encerrar a carreira em campo e depois para outras funções dentro do clube. Fernandinho se mostrou bastante contente em retornar ao seu primeiro time. Aliás, ele só jogou em 3 times, jogou aqui no Atlético e em 2 da Europa, conquistou muitos títulos e 17 anos depois está de volta. Aquela pitadinha rápida, o que acrescenta o Fernandinho nesse time só a partir de 18 de julho, que é quando reabre a janela, ele começa a trabalhar já na próxima segunda. Um tremendo de um reforço, não só para o Furacão, para o futebol brasileiro. A experiência que ele tem, talvez seja o jogador mais bem sucedido do nosso país na Premier League. O cara trabalhou os últimos anos com Guardiola. Então, além na parte tática, o que ele pode render, o cara versátil, chegou a jogar de zagueiro lá também. Embora ele já na coletiva falou que quer ser volante, posição no meio campo. E pra mim ele chega, pega a camisa, joga e lidera esse time, né? Você pode fazer o meio campo ali com o Hugo Moura, com ele, com o Terans, chegando mais à frente. Reforça muito, e a expectativa, quem sabe o Furacão passando, eu acho que vai passar pelo Libertad, mais à frente ele pode, quem sabe, né, levar ao tão sonhado título da Libertadores o Furacão do coração dele. Então a semana começa assim, Fernandinho contratado, vai estar reforçando a torcida amanhã, porque amanhã tem o Libertad, jogo 21h30, estarei com a Elaine Trevisan, com o Bubu, com o Zé Elias, que saiu agora aqui com uma touca invocada para jantar, né? Eu na reportagem, e aí a gente tem um Furacão. Eu queria mostrar o Zé, João, ele não quis esperar. Mas se mostra o Zé, vocês param aqui o link e desligam câmera e tudo mais, né? Mas vamos lá. Time do Furacão amanhã sem o Thiago Heleno, sem o Vitinho, sem o Canobi, sem o Cirino. Mas volta muita gente, daqueles que não enfrentaram o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Felipão encerrou a preparação agora há pouco lá na Arena, um treino fechado. Provável time: Bento, Kelvin, o Pedro Henrique, o Nico e também o Abner, Hugo Moura, Christian e Terans. Pedro Rocha, Coelho e Pablo, esse deve ser o time que já jogou 2 vezes com o Libertad, perdeu lá de 1-0, mas o Pablo perdeu um pênalti e ganhou de 2-0 aqui. Você disse durante o dia que o Atlético é favorito. Tão favorito assim, Rodrigo? Eu acho que é favorito. Ele ficou em segundo nesse grupo, mas nos confrontos que a gente pôde ver, né, essa derrota com um pênalti desperdiçado pelo Pablo, especialmente no jogo aqui, né, a gente viu um domínio muito grande do Furacão. O Pascoal já falou da tática do Chaveiro, da tática do Morcego. Eu acho que o Libertad vai jogar assim. Ele jogou aqui bem retrancado, né, de forma reativa, nesse jogo que perdeu de 2-0. E o Furacão não estava tão bem naquele momento como está agora, né? 11 jogos sem perder, muitas opções boas. O Kelvin, lateral direito, voando, é um garçom.
na frente Terans, Coelho, que fez gol contra o Libertad. Então, o Enciso, que é o artilheiro do time do Campeonato Paraguaio, Libertad foi campeão paraguaio, foi vendido, foi negociado, né? Já está jogando na Inglaterra, no Brighton. Então eu vejo o Furacão muito melhor agora do que na fase de grupos. E o Libertad, que foi campeão paraguaio, perdeu uma peça muito importante. Bem, e aí o grande finale, João? Opa. Petralha hoje... o Petralha tava daquele jeito. Frases que chamam a atenção. A gente separou algumas aqui, um trechinho da entrevista. O que ele não falar nesse trecho eu completo depois. Vamos ouvir o Petralha. Não tem nenhum projeto, façam uma análise do Rio Grande ao Nordeste, para não falar no Norte do Brasil, porque realmente se tem algum projeto com a viabilidade que tem o Atlético Paranaense. Pegue os 2 gaúchos endividados. Daí o Paraná, não vou falar dos nossos co-irmãos, vocês conhecem muito bem. Pulei Santa Catarina, porque não tem representatividade de clubes grandes. Né? Daí você vai para São Paulo. Falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator. Não passou naquilo que realmente vocês têm consciência que levam anos, né? Levam dezenas, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto... O que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Mas o Santos não tem teto. O Santos baixou seu teto porque está quebrado. Entendeu? O Corinthians baixou seu teto porque está com problemas. O São Paulo baixou seu teto porque está com problemas. Tanto que o Daniel saiu de lá porque era um salário muito alto. Entende? Ainda quem mantém um teto alto... é o Palmeiras pela mecenas que tem. Rapaz. Santos acho que foi o que ele mais bateu, né, João? Entre outras, né? Vou citar aqui. Ele falou do Daniel Alves, que está conversando, mas acha difícil, mas eles têm um projeto aí, fora o futebol, o projeto social do Daniel Alves será apoiado pelo Atlético da região sul do país. E isso pode até vir a trazer o Daniel Alves a essa temporada, mas ele disse que o Daniel está fazendo uma festa no Oriente Médio lá, falou que tem uma festa lá rolando e tal. Enfim, falou que a Copa Sul-Americana é a 2ª divisão, mesmo o Atlético tendo ganho 2 recentemente. Enfim, Petralha sendo Petralha, e aí eu deixo o Bueno com vocês aí para falar de tudo isso. Começa aí, Rodrigo. Bom, vocês sabem que eu gosto de gente mascarada, né? Eu gosto de jogador, técnico, Mourinho, Ibrahimovic. Gosto do cara que tem personalidade, que se acha. Até me identifico um pouco com esse tipo de figura. Mas eu acho assim, o Petralha tá certo em ser ambicioso. A gente conhece ele há muito tempo. Ele fala que até 2024, 2025, o Furacão vai ser campeão do mundo. Aí tem gente que ri da cara dele. Pô, você tá pensando muito grande e tal. Eu acho que ele tá certo. Ele transformou, mudou o patamar do Furacão. Né? Nesse século, o Furacão é um time emergente. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Ganhou 2 Sul-Americanas e agora acha isso pouco, né? Pra ele, agora jogar Sul-Americana é uma derrota. Olha quantos clubes grandes agora, São Paulo, Santos, Inter, estão sonhando com o título da Sul-Americana. E o Furacão desdenhando, né, dessa competição. Então eu acho que esse projeto ambicioso dele é legal, né? A tentativa de bater com o Real Madrid que te cuida, hein? O Furacão tá chegando, hein? Mas não precisa também massacrar alguns adversários, né? O Santos merece, claro, todo respeito, é o time do Pelé, né? Bicampeão do mundo, né? Então a história não se apaga. O momento pode não ser dos melhores, mas todos os clubes grandes merecem respeito, né? E hoje o Furacão está entre esses grandes, o Bahia, né? Temos outros times além daqueles 12 tradicionais. Respeito é legal, mas marra também. O trator tava a milhão, viu, João? Opa, milhão, Petralha com a língua sem freio. Muito obrigado, Rodrigo Bueno e Eduardo Afonso, pela participação excelente aqui. Fiquem à vontade, vocês são sócios do nosso clube aqui, companheiros. E aí eu vou rolar a bola para o Zinho, para o Djalminha e para o Pascoal. Petralha on fire! E aí, Tetra? E Djalminha, manda ver. Ô, João, ele esqueceu só de uma coisa, né? O que ele falou? Porque para ele ter esses torcedores, precisa conquistar título. Exato. O título é que traz os torcedores, a paixão, a equipe começa a ganhar, aí a criança está crescendo, o time está ganhando, começa a torcer.
E o Santos tem muito, hein? E o Santos tem muito. Então, assim, respeitar um pouquinho mais a história dos clubes, né? Apesar de alguns pontos serem verdadeiros, né, em relação à situação financeira, mas acho que ainda vai demorar para chegar ao patamar do Santos. Eu prefiro ficar com a declaração do Filipão. Semana passada, o Filipão disse que o Atlético é um médio grande. É um time médio que está se transformando em grande. E é exatamente essa a colocação que eu prefiro. Porque você não precisa ser grande e menosprezar quem vai estar ao seu lado. Sim. Porque, com certeza, quando o Atlético for grande, o Atlético é médio-grande, quando ele se transformar exatamente pelas conquistas, pela torcida que virá acompanhando, por títulos que vão acompanhar a equipe do Atlético, então a gente sabe, porque não é só o aspecto financeiro, porque o futebol é cíclico, o futebol é momentâneo. O Flamengo viveu um momento espetacular. O Corinthians viveu um momento sensacional. São Paulo é tricampeão do mundo e tri da América. O Santos bicampeão do mundo e tri da América. Não dá para você tirar essas conquistas e afastar essas conquistas. E quando você estiver do lado desses grandes, você vai precisar se emparelhar com eles, saber qual é o seu patamar nessa história. Eu não estou nem falando do Palmeiras, porque o Palmeiras é o atual bicampeão da Libertadores da América e tem 3 Libertadores. Então eu não estou nem falando nisso, porque eu acho que você não precisa criticar aqueles que você quer atingir, aqueles que você quer estar no mesmo patamar. Eu acho que... Mas ele citou o Palmeiras também. Não, desculpa, o Falou Palmeiras... do mecenas lá. O Palmeiras está muito mais nessa situação por conta de um mecenas. O Palmeiras tem um patrocinador. Mecenas é uma outra coisa. Mecenas é você investir sem ter o retorno do que foi investido. O Palmeiras tem um patrocinador, aliás, são 2 patrocinadores, a Crefisa e a FAM. E a presidente do Palmeiras já deixou muito claro, a Leila, que se aparecer alguém interessado, outro dia disseram que tinha, até conversei com alguns amigos lá no Palmeiras, que tinha um banco internacional interessado em estampar o nome da camisa do Palmeiras. Quando isso chegou na Leila, ela falou, traga aqui, vamos conversar. Não apareceu ninguém. Né? Pode ter interesse, mas não aparece. Surgem informações, mas não aparece. É claro que o Palmeiras, em um dado momento, precisou do apoio de um presidente. Paulo Nobre. Esse aí colocou dinheiro para salvar o Palmeiras. Chegando a pagar a conta de luz do próprio bolso num primeiro momento. Mas não foi o próprio presidente do Atlético Paranaense que disse que ele transformou um time de bairro em um gigante? É verdade. Então, são coisas semelhantes. São coisas vividas de maneiras semelhantes. E eu não posso esquecer a tradição de todos eles e colocar o Atlético Paranaense dentro de uma situação muito bonita no futebol brasileiro. O Atlético tem um estádio sensacional, montou um time bom, tem um ótimo treinador, mas extremamente competente, mas ele não precisa desdenhar dos outros. Porque meu pai falava uma coisa, filho, presta atenção quando você estiver subindo, porque quando você descer, você vai pisar nos mesmos lugares. É isso aí. Então, cuidado. O Petralha, rapaz, jogou no ventilador, hein, Tetra? Metralhou, né? Metralhou. Acho desnecessário, né? A gente aqui cansa de elogiar o Atlético Paranaense pela estrutura montada, uma equipe que vem conquistando nos últimos anos, internacionalmente, né, conquistando o Sul-Americano, apesar que ele falou que é uma segunda divisão, é a segunda competição sul-americana, com certeza, a Libertadores está na frente, mas é um campeonato importante de vencer, de conquistar, trouxe benefícios ao Atlético Paranaense. Eu respeito muito o torcedor do Atlético Paranaense, principalmente, a camisa do Atlético Paranaense. Eu joguei várias vezes num outro momento, né, do Atlético Paranaense, mas um Atlético Paranaense campeão brasileiro. Então, difícil demais de jogar lá. Acho que é um dos campos que eu mais perdi. Tenho uma carreira vitoriosa, mas contra o Atlético Paranaense lá, acho que foi o lugar que eu mais perdi. Muito difícil. Chego a dizer que acho que é o lugar mais difícil de jogar contra eu aqui no Brasil. Então, assim, respeito demais. O que o Petralha fala, não sei qual é a intenção dele, qual é o objetivo dele.
Eu não acompanhei essa coletiva, não sei qual foi a pergunta feita para ele, só acho desnecessário. Ele pode exaltar o trabalho que ele faz, que é muito bom, junto com a sua diretoria, com todas as pessoas que participaram desse processo, que faz o Atlético Paranaense, para mim, ser grande. Nesse momento, assim, se for voltar na história, muitos clubes estão à frente do Atlético Paranaense, mas o momento do Atlético Paranaense é grande. Ele classificou em segundo no grupo agora, mas com o mesmos pontos do Libertad, 10 pontos. Faz questão de saldo de gols. E eu lembro que a última rodada estava ali, faz um gol aqui, o Libertad faz um gol lá, ora ele era o primeiro, ora o Libertad o segundo. Então foi diferença de um gol para ele ficar na frente. Muito equilibrado o confronto, já voltando. Para mim o Atlético Paranaense, pelo momento com o Filipão, é o favorito para passar. Já dou a minha opinião aqui. E acho que o Petralha não precisava atacar outros clubes, né? A história, a tradição. A gente sabe, critica aqui clubes que estão endividados por besteiras que dirigentes têm feito. E a gente torce para que, com essa entrada aí de SAFs, né, em vários clubes, possa resolver, mas não esquecendo das dívidas que eles têm. Porque também colocar SAF e não pagar o que deve não é o correto, né? Tem que pagar o que deve. Então, a gente espera que salve aí muitos clubes financeiramente, não desrespeitando o que deve no passado. E o Atlético Paranaense, para mim, o Petralha falou de várias coisas, mas ele esqueceu de dizer que ele continua com o amadorismo de vários dirigentes, que é trocar de treinador toda hora. A gente tem que lembrar que nessa própria Libertadores tomou de 5 lá na Bolívia. E caiu, né? Foi mandado embora, né? O Valentim. Alberto o Valentim. treinador. Carilli. Não. Carilli. O Valentim caiu antes. O Carilli ficou E o 21 Carilli dias. caiu. Então, 21 assim, dias o Carillizinho. 21 dias lá. Ele falou aí de coisas maravilhosas que o Atlético Paranaense conquistou com a gestão dele também, mas ele continua com essa coisa do amadorismo, né? Trouxe um Filipão que muita gente disse que já estava acabado, que estava ultrapassado, e é esse Filipão que dá essa sustentação para essa administração dele, que corria perigo, né, de repente ficar de fora. Com a chegada do Filipão, sobe o time, que é bom time, e a força da torcida do Atlético Paranaense. E, para finalizar, sabe o que me chama a atenção, ô João, amigos, companheiros? Sim. Estão querendo criar uma liga. E ele atacando aí os dirigentes, atacando os outros. Imagina esses dirigentes agora se reunindo com Petralha para discutir uma liga. Meu Deus! E ele foi o cara que foi contra os primeiros termos aí dessa reunião. Ele não curtiu muito as primeiras ideias que foram colocadas para a criação dessa liga, não. Então é isso, falou o Petralha, e todos nós aqui achamos que o Atlético Paranaense passa pelo Libertad. É isso, companheiros? É isso, né? Vai dar Atlético Paranaense contra o Libertad e